Boa tarde a todos, meu nome é Bernardo Moreira Fugem, sou do nono 1 e vim aqui contar sobre este livro aqui. Os vizinhos sempre morrem nos romances, feito por Sérgio Aguirre e traduzido pela Juliane Matarelli. Esse livro foi lançado no 1º de janeiro de 2009 e essa edição que eu tenho aqui, ela foi lançada pela editora Dimensão. Esse livro aqui tem várias edições, mas essa é a edição que eu tenho no momento. O Sérgio Aguirre é um escritor argentino muito, famoso na Argentina. E esse livro conta sobre um personagem chamado John Bland. E ele é casado com uma mulher chamada Anne. E ela é chamada pelo seu pai para poder ir para Londres, né? E aí o John Bland, ele tá andando pela rua, porque ele acabou de se mudar. E ele é um escritor de romances policiais. E aí uma vizinha chamada Senhora Greenwald, ela chama ele para tomar um chá e ele conta as suas histórias. Bem, isso é só um pouco de resumo. Um breve resumo sobre o livro. E esse livro, ele é um livro muito bom, que eu recomendo bastante, que é um livro que eu acho que vale muito a pena ler esse livro. E é um livro bem curto até, mas é um livro recomendado. O livro Os Vizinhos Morrem nos Romances apresenta vários momentos onde está presente a habilidades socioemocionais, mas eu vou falar apenas de uma hoje, que é da inquietude. A habilidade da inquietude está presente no grande interesse de John Bland pela história da senhorita Greenwood, que mesmo com todas as suspeitas acerca da narrativa presente, persiste em ouvir o conto, além de ter uma personalidade genuína ao escrever os romances policiais, que, segundo o próprio personagem, é pouco apreciado ou valorizado pelas outras pessoas, sendo esse trecho da história muito importante para o livro e também apresenta essa habilidade socioemocional, que é a inquietude. O livro Os Vizinhos Morrem nos Romances é um ótimo livro, na minha opinião, e eu indico para todas as pessoas que gostam do gênero de romances policiais ou de livros que tenham envolto mistério de uma pessoa suspeita de se essa pessoa realmente é boa ou é má, se o que falam dela é verdade ou mentira. Ou seja, eu indico esse livro para pessoas que gostam de mistério ou de romances policiais. Olá a todos, eu sou o Gabriel Bernardes e vou fazer uma resenha do livro Drácula. Vem comigo. Não é novidade para ninguém que se trata de um livro clássico, um dos primeiros livros da história do terror. E por isso, várias editoras fizeram as suas versões desse livro, mas aqui eu tenho em mãos, aqui agora, é da Dark Side Books, que é uma editora que é focada em livros do gênero terror, assim como do gênero suspense. Este é um livro bem antigo, ele foi publicado em 1897, sim, muito antigo mesmo, e o autor foi um escritor irlandês que se chamava Abraham Stoker. Sobre o autor, tem uma curiosidade bem interessante no prefácio desse livro, que fala que o Abraham, ou Bram Stoker, como ele é mais conhecido, ele sofreu um quadro bem grave de uma doença e acabou ficando 10 anos debilitado em casa, o que de certa forma ajudou no desenvolvimento das habilidades narrativas e criativas do autor, uma vez que a mãe dele sempre lia histórias para ele na cabeceira da cama. Bem, o foco principal da história é a chegada do Drácula na Inglaterra. E a história inteira gira acerca disso, de todos os acontecimentos, todas as catástrofes, todas as tragédias que a presença do vampiro causou na vida dos personagens. E isso motivou todos eles a ingressarem
em uma busca incessante pelo vampiro para que ele pudesse então ser morto. Um trecho importante do livro é quando uma das personagens, a Lucy, ela é atacada e mordida pelo Drácula, e com isso ela fica muito doente, debilitada, e o Drácula passa a visitá-la constantemente em seu leito. Com isso, ela acaba ficando anêmica. E a Lucy, ela era uma mulher extremamente bonita, extremamente atraente, e com isso 3 homens muito importantes pediram a mão dela em casamento, que são 3 personagens muito relevantes no livro, por sinal. E um desses era o John Seward, que tinha um professor holandês que se chamava Abraham Van Helsing, que tinha um conhecimento muito vasto sobre praticamente tudo, um conhecimento de mundo incrível. E essa doença da Lucy marca o encontro de todos os personagens e o início da caçada ao Drácula. Além disso, nessa parte pode-se perceber uma grande solidariedade e amor ao próximo por parte do Dr. Van Helsing, que todos os dias partia de Amsterdã até a Inglaterra só para cuidar da Lucy. E essa é uma habilidade socioemocional muito marcante que pode ser percebida no livro. Bem, o livro ele contém alguns erros conceituais, como, por exemplo, o próprio personagem Van Helsing, que é holandês e utiliza de expressões alemãs quando ele se sente tenso ou quando ele se sente afoito. Um exemplo dessas expressões é Mein Gott, que significa meu Deus em alemão, e o Van Helsing utiliza o tempo inteiro no livro. O livro também ele tem alguns resquícios de machismo por parte dos personagens, mas a história ela se passa na Inglaterra no século XIX. Por isso, a sociedade da época tem esses conceitos que nós, infelizmente, não podemos julgar, né? Porque tem uma questão de anacronia mesmo, sabe? Tipo, aplicar conceitos contemporâneos a uma realidade daquela época é cronologicamente inadequado. Infelizmente, né? Porque o machismo é algo muito sério. Mas, apesar de suas altas e baixas, de alguns erros conceituais, inclusive o próprio título do Conde Drácula é inadequado por esse título não ter existido na Transilvânia, o livro é muito bom, tem uma narrativa muito completa e prende a atenção do leitor, experiência própria. Por isso, eu recomendo muito esse livro. Espero que gostem, caso tenham curiosidade de lê-lo algum dia.